propósito de colhermos informações sobre a vida e a obra do inesquecível Monsenhor Albino Alves da Cunha e Silva, nós nos encontramos, neste momento, na Rua Natal, número 212, local onde funciona a VISFRAVE, Via Sacra da Fraternidade ao Vivo, entidade catanduvense que é presidida pela conhecida e querida Dona Janete Maria Montelhone Silva, pessoa que tem prestado grande serviço em Catanduva. Essa entidade, né, que nós nos encontramos, ela oferece para os catanduvenses vários cursos: cabeleireiro, manicure, violão, datilografia, computação, arte marcial. E a Dona Janete, como sempre, muito caridosa, muito bondosa, ela executa esse maravilhoso trabalho gratuitamente. Ela vem aqui diariamente e dá tudo de si. Aliás, eu gostaria de ressaltar aqui que eu conheço a Dona Janete e de muito tempo. Ela foi minha vizinha, tivemos a oportunidade de trabalharmos junto no Museu Pedro de Toledo. Eu a conheço de longo tempo. Realmente, ela é uma pessoa que sempre gostou de auxiliar o próximo. É uma cristã na acepção da palavra. Realmente, ela gosta de ajudar, principalmente os menos favorecidos pela sorte. Dona Janete, inicialmente, eu gostaria que a senhora nos falasse alguma coisa sobre os seus avós, os seus pais, os seus irmãos e as suas filhas. Diga-nos alguma coisa a respeito de sua querida família. Eu gostaria, assim, de iniciar desejando a todos muitas felicidades. A gente está pronta a dar esse relato, conforme o Seu Brasil nos diz, sobre o nosso querido e amável Monsenhor Albino. Mas antes eu gostaria de falar dos meus avós paternos, que residiam em Catanduva há muitos anos, João Montelhone e Maria Montelhone. Ele era vicentino e tinha um comércio próximo à igreja matriz. Meus pais de minha mãe, era engenheiro, coronel, e ele morou em Catanduva, onde minha mãe veio a conhecer meu pai, João Montelhone e Maria Clara de Freitas Montelhone. E também tem uns irmãos muito bons, que é o Francisco, o Chicão da borracharia, o Railton, despachante, o Álvaro, que faleceu, vocês devem ter conhecido, trabalhava no antigo Sandu, e eu, né? Me casei com um homem muito bacana, muito bom, que está sempre disposto a me ajudar no que precisa, e chamado Otacílio Francisco da Silva. E tive 2 filhas, na qual uma veio falecer com 24 anos, a Débora, e ficou a Patrícia, que atualmente exerce o cargo aqui na Via Sacra de diretora. Muito bem, Dona Janete. Agora a gente gostaria de saber sobre o seu período escolar. Gostaria que a senhora dissesse a respeito das escolas que a senhora frequentou aqui em Catanduva. E agora nós vamos puxar para a sua memória, Dona Janete. Então gostaríamos que a senhora dissesse as escolas que a senhora recorda, se a senhora lembrar das coleguinhas, se lembrar de um professor, de alguém, né? A senhora, então, por gentileza, diga para a gente isso. Pois não, Seu Brasil. Eu quero aqui, em primeiro lugar, citar que eu fiz o grupo escolar no primeiro grupo, ali onde atualmente é a Escola de Filosofia. Depois cursei o colégio, ginásio, normal, no atual Barão do Rio Branco, antigo Ademar de Barro, no qual terminei o curso na escola dos nossos queridos irmãos além. Fiz também muitos cursos de psicologia, tive em São Paulo também fazendo curso de recreações infantil, também fiz cursos de lidar com a criança excepcional, no qual eu trabalhei 5 anos com os excepcionais, né?
É isso, minha vida. Depois parei, porque antigamente não tinha nada aqui, né, seu Brasil? Verdade. Dona Janete, uma vez a senhora me falou que a senhora também cursou um curso de admissão. A senhora lembra desse tempo? Fale alguma coisa a respeito, dona Janete. Lembro sim, bastante, né? Porque havia só essa escola melhor, que é do nosso querido Ovídio Pavão, Paião, isso mesmo. Ali, residente na rua Ceará, no qual tenho que agradecer muito a ele por ter dado um reforço muito grande, por eu não ter nunca repetido para entrar no colégio, no ginásio. Isso aí, dona Janete. Agora, então, nós vamos diretamente solicitar da senhora algumas informações, né, que diz respeito propriamente assim dito à pessoa do Padre Albino. Então, a primeira pergunta que eu faria para a senhora é o seguinte: a partir de quando, dona Janete, a senhora começou a ter um contato mais direto com o Padre Albino? Eu tive, assim, uma vida muito, muito ligada ao Monsenhor Albino, porque eu morava perto da igreja. Meus pais tinham uma alfaiataria, um comércio muito grande ali na Rua Brasil. Então, na primeira comunhão, eu tive um contato muito grande com ele, no qual ele vinha, conversava conosco. Ele era um padre muito bacana, muito ligado à criança, gostava muito da gente. Então eu tive esse contato, foi antes da primeira comunhão, no catecismo. Ô, dona Janete, logo após o término da primeira comunhão, a senhora, né, quando fez a primeira comunhão, era ainda bastante jovem, né? E logo depois a senhora já foi adquirindo uma certa idade, né? Hoje a senhora ainda continua muito jovem, viu, dona Janete? Pelo menos espiritualmente falando. A senhora foi adquirindo, né? Foi se tornando um pouquinho mais adulta. Aí a senhora começou a fazer parte de entidades religiosas ali na comunidade paroquial de São Domingos. Eu gostaria que a senhora nos dissesse alguma coisa a respeito de quais entidades a senhora fez parte. Se a senhora se lembrar do nome das colegas, né, como era, o que vocês faziam por ali, a gente fica satisfeito em saber. Eu poderia dizer a vocês, meus irmãos do seu Brasil, e ao seu Sérgio Bolinelli, que também está aqui, nesse momento, que o Monsenhor Albino abriu todos os caminhos. Em primeiro lugar, eu era filha de Maria. Cheguei a ele e disse: gostaria de fazer coroação de Nossa Senhora ao vivo. Ele falou: pois não, pode começar. E eu comecei realmente a fazer coroação. E naquela época, seu Brasil, nós íamos o mês inteirinho levar flores a Nossa Senhora com as crianças, e no fim do mês é que havia a coroação de Nossa Senhora. Então, saudosa, né, numa época muito bacana, muito, muito gostosa lembrar, porque justamente eu faço aniversário no dia 30 de maio. Então as crianças me traziam lembranças, me traziam beijinhos, abraços. Então a gente acolhia muito gostoso, né? E Monsenhor Albino via tudo aquilo e nos dava todo o apoio, tudo que eu precisava ele dava, tudo que necessitava ele ajudava. Quer dizer que o primeiro, assim, contato direto com ele foi contra a coroação de Nossa Senhora ao vivo, coisa que paróquia nenhuma, Brasil nenhum fazia isso, e ele aprovou. Ô, dona Janete, e essa coroação de Nossa Senhora, que era realizada no mês de maio, é isso? Justo. Envolvia muitas crianças. E como eram essas crianças, né? As senhoras ali se preocupavam em enfeitar ali, traziam muitas flores. Conta mais pra gente assim, mais ou menos, como era. Tinha muita alegria, muito entusiasmo por parte da garotada, dos pais das crianças. Realmente era uma coisa muito bonita, essa festividade religiosa. Diga pra gente, dona Janete. Era muito bonita, sim, porque antigamente chamava reza. Rezava-se o terço, depois a bênção do sacrário. Então, depois do terço, havia a coroação. Então, ia toda a família. Naquela época, era difícil a família que não frequentasse a igreja.
Iam todos, e as crianças entravam trazendo nas mãos flores e cantando, acho que todos vocês conhecem, neste mês de alegria, tão lindo mês de flores. Então eles entravam cantando, e vai longe essa música, entravam cantando, entregavam flores para Nossa Senhora, subiam as escadas, né? No início não tinha, depois como já tinha da via sacra do presépio, então elas aproveitavam a escadaria, subiam e levavam essas flores para Nossa Senhora e entregavam aos pés dela, que era enfeitada e colocada ao lado da viva, né? Tem um fato muito importante que eu não poderia deixar de contar a vocês, que um dia uma mãe desesperada chegou para mim e pediu: Dona Janete, deixa que minha filha seja Nossa Senhora? Eu falei: pois não, por quê? Ela falou: porque minha filha tem um problema de pele, a pele dela é dura, não consegue, não tem flexibilidade, não tem poro, não tem nada. Eu falei: pois não, né? Tendo fé, você vai conseguir. Ela falou: eu vou conseguir a graça com Nossa Senhora. E ela realmente, seu Brasil, depois da curação, conseguiu a graça. Hoje ela é uma menina normal, casada com vários filhos. Então, com essas curações, houve muitas conversões, houve muita aproximação de Maria. Quem estava afastado se conseguia ligar a Maria. E como é bom, não, Dona Janete, a gente ter a satisfação, né, de poder oferecer um trabalho desse tão maravilhoso como a senhora ofereceu. A senhora vê essa receptividade, né, desse trabalho das pessoas de fé, né, ali que se sentiam ali ao lado de Nossa Senhora, né, recebendo dela, usufruindo das suas benesses, né, da sua candura, né, e o Padre Albino sempre ao lado, né? Sempre dando eterno apoio. E ele ficava contente quando ele via as crianças entrando e aquele crescimento espiritual dentro da paróquia. Então ele ficava muito contente com a família. Ele era um padre que não separava nada. Ele era assim muito dedicado, muito amoroso com a gente. Ô, Dona Janete, eu tenho conhecimento que a senhora, além de outros trabalhos que a gente vai ter oportunidade de ressaltar, a senhora também, se eu não me engano, se não me falha a memória, a senhora foi uma das primeiras pessoas a realizar aquele trabalho maravilhoso que era feito ao longo da Rua Brasil, aquele tapete, né, que era colocado assim de flores na Rua Brasil. A senhora está lembrada? A senhora lembra disso? A senhora lembra de alguma colega que ajudava, né? Parece-me que aquela moça que era florista, a Pigon, eu não me lembro bem do nome dela, que era uma pessoa que estava sempre junto com a senhora. A senhora não está se lembrando? Mas a senhora lembra desse tapete que era feito assim para passar a procissão? Olha, a gente deve citar você que o tapete que era realizado, nós quando iniciamos, não sei se você conhece a Márcia, que trabalhava junto com o Monsenhor Albino e atualmente trabalha com o Padre Silvio. O pai dela procurou-me para que nós realizássemos esse tapete. Então, a primeira vez que nós realizamos o tapete, nós realizamos juntos. Depois ele se cansou e não quis mais no próximo ano realizar mais o trabalho. Então eu realizava na minha casa, seu Brasil. Então era assim muito difícil, o Monsenhor Albino ajudava muito na aquisição dos materiais, de pó de café, de serragem, de vidro. E eu consegui com as prefeituras, a gente passava aqueles vidros moídos, batido em pilão, e passado por 5 peneiras, para ficar até pozinho. Então a gente era usado. E eu usava o povo em geral. Cada quarteirão eu dava todo o material. Só distribuía tarefa. E o próprio desenho que eles iam fazer. Eles só tinham que ser desenhista para desenhar o papel em tamanho grande, e eu já dava o pó de café para onde ia ser ocupado, por exemplo, no cabelo, que é mais escuro, o rosto, o pozinho que é de serragem, que é cor de rosa, e dava tonalidade. Então, dava tudo em caixinha de sapatos. Dava tudo prontinho no dia para eles trabalharem, e eles trabalhavam. E a última apresentação que nós fizemos desse tapete, seu Brasil, eu estava grávida da Débora.
Ela nasceu em julho e nós fizemos em junho. Até a ambulância é um fato muito interessante, que a ambulância me acompanhava. Porque eu tava... Quando ocorreu, dona Janete? A senhora lembra o ano, mais ou menos, que nasceu? Nasceu em 68, né? 68. Então, esse ano, ela trabalhava assim, foi junto, a ambulância junto comigo, percorrendo todos os lugares, né? Mas a gente ficou muito triste no Brasil, por isso que não houve mais, porque a distância é muito longa, da matriz até o santuário Nossa Senhora Aparecida, né? Era muito longo. E esse último ano foi feito com os atiradores, porque o povo cansou, não queria, não sei qual a razão. E então os atiradores nos deram aquela força. Então esses materiais daí já foram feitos lá na quermesse Nossa Senhora Aparecida. Tinha uma quermesse lateral do lado ali, então nós tingia, arrumava tudo lá e os atiradores nos ajudavam. Quando eu fui para casa, que eu estava passando muito mal, soube que carro passou por cima das imagens, que cachorro, ninguém segurava os cachorros em casa, eles iam, espalhavam tudo. Então eu achei que era muito material, né, seu Brasil? Não tinha nada espiritual. O senhor entendeu? Que então as pessoas não estavam pegando aquilo para uma espiritualidade, que Cristo ia passar aquilo. Não, eles não estavam. Então eu falei, não, um trabalho tão grande para ninguém aproveitar, então é melhor a gente parar por aqui. Deixei do lado. Dona Janete, em Catanduva, uma coisa interessante, né, de atração mesmo, não apenas para a comunidade local, para como toda a região, é o presépio vivo, que a senhora, de uma forma assim tão expressiva, vem realizando ao longo dos anos. Eu gostaria de saber quando teve início o presépio vivo e como é que a senhora teve a ideia de fazer essa coisa tão bonita que toda Catanduva aprecia. Olha, seu Brasil, seu Sérgio, quando realmente eu tive essa lembrança, assim, foi de uma maneira muito espiritual. Eu estava no sacrário, rezando, porque eu sempre ia conversar com Nossa Senhora e com Deus. Sempre eu ia no sacrário, todos os dias, se fosse possível, eu passava no sacrário e conversava com Deus e depois eu ia conversar com Nossa Senhora. Porque naquela época nos ensinavam que a gente tinha que ir à igreja para conversar com Deus, né, seu Brasil? Verdade. Hoje nós sabemos que até lavando roupa a gente se conversa com Deus. Mas naquela época era assim. Então, nós estávamos, as missas até lidas em latim, né? As rezas eram tudo em latim, o padre era de costa conosco. Então eu estava ali rezando, conversando com Deus da minha maneira, quando veio-me aquela ideia que eu fizesse um presépio, né? Eu falei, mas como eu vou fazer um presépio ao vivo, se eu não tenho ideia, nunca vi, nunca se ouviam falar, nada. Então veio a resposta de que eu fizesse, que teria todo o apoio. Mais ou menos assim, né, seu Brasil? Faz tantos anos que a gente não lembra exatamente o que a palavra que o Espírito Santo nos disse, né? Então eu saí correndo de lá, fui falar para o Monsenhor Albino. Então o Monsenhor Albino, na hora, falou, não, senhora, pode fazer, que eu dou toda a ajuda, que eu colaboro com tudo que precisar. Então o primeiro presépio vivo, até também a outra coisa do Monsenhor Albino, em um trabalho assim, foi a leitura do Evangelho, foi na Missa do Galo, e a menina, ele não leu o Evangelho, ele só explicou, a menina que estava no presépio, que fez o papel de pastora, é que leu o Evangelho e ele depois contou. A primeira vez na história, em todo lugar, isso daí foi mais ou menos em 37 anos atrás, 61, né? Ainda não tinha nem tirado as imagens da igreja, ainda nada, né? Então foi nessa época. A gente sofreu muito com a modificação da igreja. Mas hoje, graças a Deus, vai tudo bem, está bem renovado. Mas Monsenhor Albino, na hora, já ia lá, toda hora, todo instante que eu estava montando com as criançadas, pondo grama, pondo uma coisa ou outra, ele estava ali junto, dando aquele apoio, aquela ajuda, perguntando se a gente não estava precisando de nada. E conversando com a gente, incentivando.
Ele foi também um incentivador desta ideia e foi o primeiro padre a deixar que uma criança rezasse a Bíblia, lesse a Bíblia numa missa da UGAP. A senhora, dona Janete, nos está revelando fatos importantíssimos da vida religiosa de Catanduva. São coisas, né, que se perdem, né, na bruma do passado, né, nas brumas do passado, que a gente, né, não lembra. Então é muito importante reavivar esses fatos, né? E a senhora teve, dona Janete, inegavelmente, uma participação muito expressiva dentro da comunidade paroquial de São Domingos, né? Ali tendo como orientador espiritual o nosso sempre lembrado, o nosso querido Padre Albino, né? O apóstolo da caridade, né? Intitulado assim, ele realmente foi um apóstolo, né? Porque ele se dedicava inteiramente ao pobre, principalmente, né? Sem fazer exceção do rico, é claro, né? Ô, dona Janete, e a gente sabe que a senhora também realiza aqui em Catanduva a Via Sacra da Fraternidade ao Vivo. E a gente gostaria de dizer, de perguntar à senhora, que esse também é um acontecimento muito importante para Catanduva. E desde quando a senhora realiza essa Via Sacra da Fraternidade ao Vivo? Se a senhora também teve o apoio do Padre Albino, se sempre a senhora contou com o apoio das autoridades da cidade, ou houve época em que determinados prefeitos o ajudaram, outros não se interessaram, porque eu sei que a senhora continua batalhando ao longo do tempo, que a senhora conta também com a participação, com a ajuda muito importante do seu marido, que ele a tem incentivado, ele tem ajudado, e das suas filhas, né? Gostaria que a senhora nos dissesse a respeito da via Sacra da Fraternidade ao Vivo, que é um acontecimento maravilhoso para Catanduva, né? E para toda a região. E por que não dizer, né? Para todo o Brasil, dona Janete. Nós realmente, quando eu comecei a Via Sacra ao Vivo, eu não era casada ainda, né, seu Brasil? Realmente. Faz muito tempo, né? Faz. São 37 anos, fazem 30 que eu sou casada, quer dizer... 7 anos. Né? 7 anos. Não nos fale a respeito desse campo. Então, nessa época, eu era ainda mais ou menos jovem, né? E procurava levar. Daí, quando eu vi no jornal, assim, me trouxeram para me ver que lá em Nova Jerusalém faziam, né? A Via Sacra. Falei, como Deus esteve comigo no presépio, está comigo no presépio, ele vai estar também presente na Via Sacra. Então, a gente elaborou a Via Sacra com 18 marianos e filhos de Maria, só 18 personagens. Então, esses personagens a gente trouxe para o campo. Eu mesmo que montei o sepulcro, não tinha. Naquela época não tinha ressurreição, seu Brasil. Não havia ressurreição, era a morte, né? A morte ali. Então, a gente fez o primeiro ano lá no campo, foi dobrado, através de famílias que falavam e eles faziam, representavam, né? E foi muito bonito. E dali do campo, o Monsenhor Albino saía com o Cristo no caixão e levava para ficar depois exposto para o povo a noite inteira ver lá. Então era uma coisa assim muito marcante, era uma coisa muito linda. É ainda uma coisa muito linda, né? Então a gente procurou desde aquela época o Monsenhor Albino, você vê, ele ia lá, saía de lá com o caixão, dava aquele apoio integral, né? Ajudava-nos o que podia para poder levar a parte espiritual. Depois foi crescendo, nós tivemos 500 participantes já. Agora a gente diminuiu um pouco, porque é no conjunto esportivo, né, seu Brasil? E nesse conjunto esportivo, ele é menor, não cabem. Nesse a gente quer pôr 300 pessoas, não cabem lá 300 pessoas. É mais ou menos uma base de 200 a 250 pessoas. Então a gente diminuiu um pouco. E durante esse tempo todo, seu Brasil e seu Sérgio Bolinelli, nós passamos assim, muitas fases difíceis. Nós tivemos prefeitos que aceitavam a ideia, né? Davam apoio, né? Davam apoio integral, outros não.
Somente na época que foi tiradas as imagens, que houve uma evolução, eu falo que é evolução na religião, então aquele ano eu sofri bastante, mas eu realizei a Via Sacra. E através da ação, da ajuda de Monsenhor ainda Albino, né, ajuda de outros padres que estavam aqui também. Como veio muitos padres novos para a nossa paróquia, porque o Monsenhor Albino já se achava cansado, né? Mas ele dava todo aquele apoio integral, até que depois modificou, veio a ressurreição, né? Que é vida nova. Então a Via Sacra partiu a ter a realização da ressurreição. Mais alguma coisa? Eu vou lhe fazer, dona Janete, eu vou fazer essa perguntinha. E essa Via Sacra ao vivo, que a senhora faz com tanto prazer, com tanta fé, com tanta dedicação, ela deu bons resultados? A senhora está satisfeita com os resultados colhidos? Olha, seu Brasil, eu estou muito satisfeito porque a parte espiritual foi muito grande e é. Por exemplo, se nós não conseguimos converter alguns que estão participando, a gente consegue conversão dentro do que estão assistindo. Ótimo. Entendeu? Então o trabalho é merecido. Isso aqui que está feito, que você vê essas mesinhas tudo, foi através da Via Sacra que nós conseguimos comprar, senão nós não tínhamos nada. Então a Via Sacra proporcionou muita ajuda espiritual e material. E até hoje eu luto, porque cada prefeito que entra é aquele problema, vão tirar, vão fazer isso, vão fazer aquilo, e eu fico lutando, pedindo para Deus, e Deus sempre fala, não, vai em frente, eu estou com você, né? Sempre nas minhas escutas, Ele está falando, e eu converso com um, converso com outro, vereador, e assim a gente vai lutando. Mas é bem difícil, viu, seu Brasil? Não é fácil, não. Você elaborar um trabalho todinho e depois não ter ajuda. É muito difícil. Agora eu quero dizer para o senhor, acrescentar uma palavrinha que eu não disse. Atualmente nós não estamos fazendo o presépio ao vivo. Porque chove muito lá embaixo da pérgola, né? E os fios são ligados, passados por baixo das gramas. Não sei se eu tenho a oportunidade de ver. Então, por as crianças descalças ali, eles correm um risco de vida. Então, daí eu pensei na minha mãe, sabe, seu Brasil? Não sei se o senhor lembra que ela fazia um presépio. Lembro da sua mãe. E muito bem. Uma senhora muito simpática, muito bondosa. E eu tenho muita saudade dela. Lembro do seu pai, lembro sim, nós éramos vizinhos, fomos criados ali juntos. Ali do lado do antigo Paulo de Lima Correia. É isso mesmo, isso mesmo. Tinha muitas flores, né? Seu irmão estava sempre lá, né? Gostava demais das flores, né? E eu adquiri, assim, ela fazia esse presépio, falei, então eu vou fazer ao vivo como minha mãe fazia, de imagem. E está realizando, tanto é que vocês quiserem depois ver, elas estão pintando as imagens para a gente colocar, para montar lá na praça e colocar, né? Então, seu Brasil, a gente tem, assim, trabalhado bastante, né, seu Sérgio? Tem lutado bastante, tem tentado, mas tudo com uma missão. Isso é uma missão. Por isso, quando eu falo assim, gratuitamente, não estou gratuitamente. Deus me deu essa missão e eu tenho que fazer. Minha missão é essa. Enquanto viver, puder, é interessante. Eu passo doente, às vezes, o ano todo. 3, 4 vezes internada, 5 às vezes, estou sempre com problema de coração, pulmão. Quando chega na época da Via Sacra do presépio, ele me dá força e eu realizo. É dele, né? Não é meu. Não quer dizer que nada é meu. Tudo é dele. Ele que me dá essa oportunidade. É verdade, dona Janete. Toda Catanduva é testemunha disso, da sua dedicação. Nós apenas lamentamos, dona Janete, que todo esse seu trabalho que foi feito ao longo dos anos não tenha sido filmado, não tenha sido gravado, né? Porque as coisas vão se perdendo, né? E não se tem notícia. Já pensou a senhora, se desde o comecinho tivesse tido a oportunidade de filmar, de gravar, né? O seu trabalho, o trabalho do seu querido marido, das suas filhas, né? O trabalho do Padre Albino ali, e dessa legião imensa de colaboradores que a senhora sempre teve, né? Sempre procurando desenvolver um trabalho espiritual, um trabalho tão gratificante, né? E a gente não tem notícia, né? E já pensou se fosse sacramentada, se fosse gravada essa imagem, estivesse perpetuada, que fatos maravilhosos para a história de Catanduva, não, dona Janete? É verdade.
Mas É que antigamente o Brasil não tinha filmadoras, né? Não é que nem hoje. Hoje eu tenho filmes da Via Sacra, do Presépio, fotografias, né? Estão guardadas. Mas antigamente não tinha, apenas fotografia branca e preta, o senhor lembra? Então, não tinha essa evolução. Tinha sim nas grandes capitais, nos grandes locais, mas aqui em Catanduva, né, seu Sérgio, pouco se falava, pouco se tinha sobre isso. Eu acredito que foi por isso, porque agora todas as Vias Sacras mandam filmar, está tudo guardado. O dia que vocês precisarem, vocês estão às ordens para pegar, tirar uma cópia e deixar lá no museu. Muito obrigado, dona Janete. Agora, então, eu vou fazer a seguinte pergunta para a senhora. A senhora uma vez me contou que uma pessoa da sua família tinha alguma ligação com a antiga casa paroquial que serviu de primeira residência do Padre Albino. A senhora podia dizer alguma coisa? Era seu avô? Quem era? Porque parece-me que foi ele que vendeu para a comunidade catanduvense. Foi isso, dona Janete? Foi sim. Meus avós moraram na antiga casa, ali na rua Pará, né? Onde era a casa paroquial de Monsenhor Albino, né? Depois que veio o Padre Silvio é que houve a reforma. Então, nessa época, meus avós, antes de ir para Reginópolis, hoje é Reginópolis, antigamente Batalha, venderam aquela casa para a comunidade. Então, onde hoje, atualmente, é a casa paroquial. Foi demolida e hoje pertence à paróquia. Muito bem, dona Janete. Agora, eu vou perguntar para a senhora, se a senhora se lembra de algum fato engraçado, né? Alguma coisa que ocorreu durante todo esse tempo que a senhora desenvolveu um trabalho ali na igreja, junto às crianças, né? Sempre sob a orientação do Padre Albino. A senhora lembra de alguma coisa gozada que envolveu o Padre Albino de certa forma? Eu lembro de uma, eu lembro de duas, mas uma não envolveu, outra sim. Uma, eu ia levando, a gente arrumava os carneirinhos para levar lá para o presépio ao vivo. Ia descer na Maranhão com as criançadas, e aquele carneiro berrando lá pela rua. E todo mundo saía para fora para ver o que era, né? Quando chegou lá perto da igreja, matriz, o Monsenhor Albino saiu, abriu a porta e falou: puxa, dona Jé, só podia ser a senhora. Então, a gente se sente muito feliz e muito contente de poder estar junto com ele, acompanhar ele e tudo. Também outro fato assim, muito, que minha filha Patrícia lembrou, né? Muitos fatos teve, mas para mim era preocupante. Mas para ela era divertido, né? Agora, o que eu achei divertido foi nós montamos o presépio aí no conjunto esportivo, é recente. Então, nós estávamos pondo aqueles efeitos especiais, né? E os efeitos especiais só estava fumaça dentro do sepulcro, né? E a turma, os dois guardas que ficou ali, não sabia que ia ter isso. De repente, eu vejo os dois guardas saindo, correndo aqui dentro. Dona Janete, tá pegando fogo. Do lá dentro, dona Janete. Falei, desesperada. Não, a fumaça tá saindo. Falei, não, aquele efeito especial. Aí depois eu e minha filha rimos tanto, porque realmente é uma coisa assim que é inesquecível, né? Que a gente não pode esquecer daqueles dois meninos que veio desesperado, né? Ô, dona Janete, então agora, sem a gente pretender abusar da bondade da senhora, que a gente sabe que a senhora é muito ocupada, que a senhora tem uma série de pessoas carentes aqui da comunidade, que se encontram presentes, que a senhora vai dar um minutinho de atenção, que a senhora sempre está disposta a ouvir as pessoas, né? Porque, como nós dissemos de início, a senhora exerce aqui uma função muito importante, presidente da Visfrave, né? Que é Via Sacra da Fraternidade ao Vivo. A senhora, gratuitamente, como professora municipal aposentada, a senhora passa horas e horas, né? E sempre sorrindo, sempre contente, sempre alegre, servindo esta comunidade. Então, para nós não tomarmos mais o seu tempo, nós gostaríamos que a senhora nos desse, assim, a sua opinião sobre a figura do Padre Albino de um modo geral. A senhora que o conheceu bastante, que desde pequenininha, né,
levada pelos seus pais, que eram pessoas religiosas. A senhora já frequentou a Igreja Matriz de São Domingos, ali a senhora fez a primeira comunhão, a senhora foi filha de Maria, a senhora participou de muitas procissões, a senhora ajudava a enfeitar a igreja, a senhora fez o tapete, né? Onde passava o Senhor durante as procissões, e realizou outras atividades. A gente gostaria que a senhora dissesse, que a senhora desse a sua opinião sobre o que foi o Padre Albino para Catanduva. Se a senhora tem muita saudade dele, se a senhora lembra dele em suas orações. Gostaria que a senhora nos dissesse espontaneamente o que a senhora queira colocar a respeito dessa figura inesquecível de Padre Albino. Olha, seu Brasil, Monsenhor Albino era tudo. Era amor, era bondade, era carinhoso com as crianças, era amigo, era honesto, inflexível, tinha uma inflexibilidade que ele falava sim, sim, não, não. Não desprezava ninguém, amava o pobre, não desprezava religiões, mas dentro dele tinha uma profunda amizade para o ser humano. Dentro dele havia ocasiões que, quando eu fui visitá-lo, sempre eu estou quase todo dia visitá-lo no hospital, ele chorava. Chorava porque ele sentia-se como um inválido na cama do hospital, não podendo ajudar o próximo. Então eu dizia para ele: Monsenhor Albino, aqui o senhor já fez tanto, o senhor já ajudou tanto, mas ele falou que queria terminar a vida dele continuando a ajudar os pobres. Quer dizer, ele gostaria assim de morrer, seu Brasil, de repente. Ele ajudando um pobre, ele gostaria naquele momento de morrer. Mas, como a gente não é, a gente é de Deus, desígnio de Deus, e Deus faz com a gente o que a gente quer, né? O que Ele quer e como, não é como a gente quer. Então ele foi assim uma pessoa de tudo. Não tem igual. Hoje não tem, seu Brasil, o senhor vai me desculpar, mas não tem igual. Só ele tinha uma coisa: ele não era de rir muito. Ele era uma pessoa muito sincera nas palavras dele, mas ele não ficava mostrando os dentes à toa, não. Era tudo certinho. Ele não desrespeitava uma pessoa, não desrespeitava ninguém. Podia ser branco, preto, a cor que fosse. Ele tinha um amor sincero com todos os seres. Seu Brasil, se eu fosse estender, falar tanta coisa com o Monsenhor Albino, eu ficaria aqui tempos e tempos. Eu tive com ele muito tempo, que eu residia ali perto, criei lá com ele, ia ajudar até o seu Alípio fazer as hóstias, tinha um contato direto quase na casa, porque geralmente era um galpão no fundo, e a gente ia lá para ter reuniões vicentinas, reuniões marianas, né? Então, tudo era naquele galpão, então ele ficava, ele ia e voltava, então a gente tinha uma amizade mesmo muito sincera com ele. Ele era muito legal no tema atual. Dona Janete, muito obrigado pela sua atenção. A senhora foi muito gentil em nos receber, e nós queremos deixar aqui então o nosso testemunho, o nosso aplauso pelo seu trabalho maravilhoso que a senhora realiza em Catanduva, Dona Janete. E a gente espera que a senhora missão, como a senhora está afirmando, porque se não fosse realmente uma missão, pelas grandes dificuldades, né, pelos obstáculos que a senhora teve sempre que enfrentar, a senhora talvez já tivesse desistido. Mas como a senhora recebeu uma missão, a senhora a executa integralmente. O nosso melhor agradecimento, Dona Janete, e que a senhora tenha a sua saúde completamente restaurada, viu? E nós acreditamos que o Monsenhor Albino está velando pela senhora. E a senhora vai ainda permanecer longo tempo ao nosso lado, porque Catanduva necessita do seu trabalho. Amém. Muito obrigado, Dona Janete.